Muito bem, amados queridos, a mensagem de hoje é para falar dos desertos das nossas vidas. Um grande questionamento dos crentes é perguntar a Deus: por que estou nesse deserto? Nós nos achamos não merecedores de passarmos por certas coisas pelo fato de sermos servos de Deus. E em todos os tempos, em todas as épocas, os crentes se perguntam e perguntam a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sendo submetido a esta situação? E você sabe que eu estou falando aquilo que todos nós vivemos e passamos. É aquele momento de tristeza, aquele momento de dor, é aquele momento de abandono, é aquele momento em que você diz: Deus, eu vivo para o Senhor, rejeito o pecado, faço tudo para não desagradar o seu coração, mas então por que essa situação? Eu quero falar hoje que Jesus Cristo, eu botei aqui Mateus capítulo 4, versículo 1, quando a palavra de Deus diz: então Jesus foi levado pelo Espírito, e veja o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. As coisas que nós enfrentamos na vida, elas são preparações de Deus. E às vezes nessas preparações, Deus, Ele age de uma maneira que nos deixa, sabe, eu não entendo, Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que essa pessoa tão próxima de mim virou as costas, foi embora, me traiu, me apunhalou? Por que esse funcionário que eu dei tanto a ele agora me leva na justiça? Sabe, sabendo que eu iria dar a ele mais do que ele vai receber determinado pela própria justiça, não é assim? Deus, por que esse marido, por que essa mulher, por que esse namorado virou as costas e me abandonou, mesmo sabendo do meu grande amor por ele, por ela? Por quê? Quantas vezes você diz: por que meu filho e minha filha me tratam assim? Não compreende o meu amor excessivo, a minha dedicação total? Meu Deus do céu, são tantas coisas, e em todas as áreas da vida. Senhor, por que eu fiz isso, não deu certo? Por que eu tomei esse prejuízo? Senhor, por que meus alunos, os professores e professoras, que passam horas em pé, ficam com os pés inchados num quadro, dando aula, suportando um comportamento diferente de muitos alunos e alunas, e dizem: por que eles não me respeitam, por que eles não veem que o meu trabalho não me recompensa financeiramente como eu deveria ser recompensado, mas me tratam como se eu fosse um inimigo? Hoje eu quero falar que Deus, Ele é o exímio professor, Ele é um especialista em ensinar. Jesus Cristo, quando Ele foi para o deserto, e nós estivemos lá, a pastora Ângela estava comigo na caravana, nós subimos lá onde Jesus foi. Jesus subiu no monte, naquele lugar ali onde está aquela plataforma, era ali que Ele estava. Jesus subiu no monte e jejuou por 40 dias e 40 noites. Imagine a fome de um jejum como esse. E após esse tempo, Satanás aparece para ele, oferecendo aquilo que ele mais precisava no momento: pão. E ainda mais, afrontando ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Só que o que o diabo não sabia é que Jesus estava sendo treinado por Deus. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que resposta. A resposta de Jesus Cristo veio da preparação dele. Deus o levou para onde? Para o deserto. O deserto é a escola de Deus, é faculdade de Jeová, é curso preparatório do Espírito Santo de Deus. É no deserto que nós entendemos tudo. Eu, com a morte do meu neto, eu não fiquei abalado em momento algum na minha fé. Mas uma coisa eu aprendi: que Deus estava fazendo melhor, permitindo melhor. E aprendi também que se eu cheguei aos 63 anos de idade, depois de ter passado por infarto, por acidentes,
por tentativas de homicídio contra a minha pessoa. Depois de ter passado por tanta coisa, se eu cheguei a essa idade, eu entendi que meu neto faleceu aos 29 anos, e se eu estou nesta idade é porque Deus tem essa missão para mim de estar aqui, até o dia que Ele quiser, até o dia que Ele permitir. Aprendi também que às vezes Deus usa pessoas como semente, para lançar a semente, para nascer uma árvore. A semente só pode gerar frutos se ela morrer. Entendi que às vezes Deus nos faz morrer a cada dia. Entendi que a felicidade ela não pode ser total, ela tem que ter lutas para nós darmos valor nas coisas. E nós precisamos aprender que a vontade de Deus é o que vai prevalecer, porque a Bíblia diz que Ele faz tudo que lhe apraz, ou seja, tudo que lhe dá prazer. Hoje você pode estar passando por um processo doloroso, porque não existe nada pior do que você sentir a ausência de alguém. A ausência de alguém que entrou na sua vida e que saiu da sua vida, ou a ausência de alguém que está na sua vida, mas é como se não estivesse. Alguém que você fala e para ele pouco importa o que você diz. Alguém que você tenta agradar e não valoriza os seus gestos de amor, de carinho, que não compreende que você ama com a sensibilidade do Espírito Santo. Alguém que não dá valor à sua companhia, que troca você por um celular, por um livro, por um jogo de futebol. Você às vezes está rodeado de pessoas, mas se sentindo muito só. Tudo isso é uma preparação. Jesus foi para o deserto depois de ser batizado por João Batista, e Deus expressar ali na Trindade Santa o amor dele pelo Filho. Mas Deus, amando tanto Jesus, permitiu que Jesus Cristo nascesse numa estribaria e fosse colocado como berço, uma manjedoura, e depois fez ele seu auxiliar de José, seu pai terreno, na carpintaria, experimentado nas dores, diz a palavra, dores do trabalho, dores das perseguições, fugindo para o Egito quando criança, e agora quando ele vai começar o seu ministério de verdade, Deus diz: deserto. Tá certo, pai, vai para o deserto. Agora o Espírito Santo vai com você. Aí onde está o segredo. Eu posso estar no deserto, eu posso passar no deserto, eu posso, quando eu digo eu, é todos nós podemos estarmos passando por situações dificílimas, pastora, mas o Espírito Santo está com nós. Nós precisamos sentir isso, a presença de Deus no meio da dor, no meio do sofrimento. O Deus que consola, o Deus que diz: a vida continua até o dia que eu quiser. O Deus que diz: você é meu instrumento, é meu servo, minha serva, você é meu separado, minha separada, e eu faço de você o que eu quero, porque somente eu sei o que devo fazer. Por que tantas pessoas vivem como a minha mãe, que passou 45 anos esperando meu pai e dizendo que ele ia voltar? E os filhos não acreditavam, era um que não acreditava: vai voltar? Como? Ele era um vadio. E no dia que ele chegou, ele não tinha nada, nem saúde, chegou só o farrapo humano. E ela o abraçou com tanto amor. E ela dizia: que pena que eu agora sou cadeirante e não posso cuidar dele como eu gostaria. Às vezes a espera é dolorosa e é demorada. O paralítico do tanque de Betesda, pastora, 38 anos esperando. Davi, depois de ser ungido rei, 17 anos entre desertos, cavernas, solidão, sofrimento, fome, sede, perseguição. José, 13 anos, vendido pelos irmãos, mercado escravo, prisão, final, trono. Davi, final, trono. Jesus, final, trono. Ah, Jesus, há um trono nos esperando. E a palavra nos diz que Deus vai nos colocar na mesa do rei. Você já pensou uma enorme mesa armada no céu? E você sentado aqui olhando assim, Jeová, Jesus e o Espírito Santo. Aí você vai dizer: eu não sou merecedor de estar nessa mesa, mas a tua graça me alcançou. Esse dia virá, e será um dia que vai nos dar a alegria de dizer para Deus, olhando nos olhos de Jesus Cristo, dizer: Senhor, valeu a pena.
o curso preparatório para enfrentar a vida de Deus, ninguém sai reprovado se permanecer na presença dele, aceitando a vontade dele, fazendo aquilo que ele quer e não negando a sua fé, não apostatando, mantendo-se firme, ciente de que Deus está trabalhando, que ele está fazendo, porque Deus, ele não precisa de tempo para gerar o meu milagre, para me dar minha bênção, não. Ele ordena e acontece, mas ele precisa me preparar para receber. Se Jesus tivesse sido levantado, mesmo sendo Deus encarnado, sido levantado quando muito jovem, meu Deus, ninguém acreditaria nele. Esse menino de 14 anos, os doutores disseram: como é que pode esse menino, com 12 anos, com tanta sabedoria, esse não é filho de José, não, e de Maria? Já assustou eles. Ele veio aos 30 anos, não tinha nem 30 completo. E quando ele começou o ministério dele, ele começou no deserto, repreendendo Satanás com a palavra, nos ensinando que com a palavra nós repreendemos ele. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é o nosso escudo. É com ela, com a palavra, que a gente vai conseguir vencer as coisas. Irmãos, quando eu fico muito triste, eu vou para a palavra. Eu me refugio na palavra. Eu leio a Bíblia. A Bíblia é como se fosse um esconderijo do Altíssimo. Quando eu fico triste, eu vou aqui para dentro. Eu entro nela. E Deus fecha ela em volta de mim. E diz: filho, entenda. Eu estou te preparando para coisas maiores. Talvez hoje seja um dia que você estava esperando uma resposta de Deus e diz: tomara que Deus fale comigo deste culto no lar, na boca da pastora Ângela, do pastor Chico Chagas. E Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou preparando você para voos mais altos. Lembre-se que um pássaro, uma águia, para alçar voos grandes, um condor, qualquer um pássaro, ele precisa crescer as asas. E o tempo de crescer as asas é o tempo de espera. Tem o tempo do ninho, tem um tempo de ser alimentado na boca, no bico, e há o tempo em que você passa a ser alimentador e não mais alimentado. Nessa palavra de hoje, Deus está dizendo para o seu coração: somente faz o que eu mando. Ou seja, aceite o processo do meu trabalhar na tua vida. Você está desejando? Estou, então deseja em Cristo. Você está pedindo? Estou, então peça a Deus. Bata, bata e a porta se abrirá. Peça e recebereis, diz a palavra. Mas fique firme, porque o mundo hoje tem muitas bandejas oferecidas pelo inimigo, são tantas, para você sair da presença. Muitas mulheres querem restaurar o casamento fazendo ciúme ao ex-marido, posando com outro homem, dizendo que está namorando. Não é o caminho correto. O caminho correto da restauração de um casamento chama-se manter-se na moral, manter a integridade, até porque você é templo do Espírito Santo. Não é se deitando com um, se deitando com outro, que você vai provar para o seu marido que ele precisa voltar, senão o outro vai ocupar o lugar dele. Não, isso não é assim. A conquista de um homem que partiu parte do princípio da sua fidelidade. Mas Deus, como é difícil ser fiel a quem é infiel. Deus é fiel e Ele é fiel a quem é infiel, porque somos infiéis às vezes, através das nossas falhas, dos nossos atos, daquilo que praticamos que desagrada ao coração dEle. Permaneça fiel, porque pode ser que você, depois de tantos anos, escute apenas o que minha mãe escutou do meu pai. Naquele dia eu chorei, quando ele disse: me perdoe, Lourinha, por ter te abandonado. Eu vivia com uma santa e não sabia. Que pena que o tempo passou e hoje estamos velhos, mas me perdoe. Quantas vezes meu pai não disse para mim: eu seria o homem mais feliz, mais rico de Mossoró se não tivesse saído de perto da sua mãe. Ela era o meu talismã. Talvez você espere tantos anos para ouvir apenas um pedido de perdão, mas vai valer a pena, porque ela esperou em Deus, guardou a sua família e, para a glória de Deus,
Todos são homens e mulheres de bem, porque tiveram nela um grande exemplo de vida. Mantenha-se firme. Você pode estar no deserto, mas você não vai ceder às tentações do diabo. Você pode estar na peleja, mas você não vai dar sua mão à palmatória do diabo. Você vai sempre dizer: no meu coração está entronizado o Senhor Jesus Cristo, e a Ele eu serei fiel até a minha partida, e Ele será fiel a mim por toda a eternidade. Fique com essa palavra no seu coração. Fidelidade a Deus, aos seus princípios, ao que Ele determinou. O mundo não tem o que nos oferecer, mas Deus tem muito o que nos dar. E o que nos espera é tremendo, é maravilhoso. A mente não pode calcular, não pode medir, não pode imaginar o que está por vir para o povo que permanecer na presença de Deus. Pastor Ângelo. Glória a Deus. A gente é atraído pelo amor do Senhor e aceita Ele, abre o coração, entrega a sua vida para o Senhor e de repente Ele te conduz ao deserto. Porque deserto é lugar de aprender a ser dependente de Deus. Você conhece Ele, mas agora você vai ter experiência com Ele. Porque Ele te conduz ao deserto, mas você não vai só. Você agora tem a palavra e você tem a presença. É o Senhor dizendo: comigo você pode suportar situações, você vai passar por terrenos áridos, porque ali eu te dou o que você precisa, eu te sustento com o que você precisa, e com a minha presença, com a minha palavra, você consegue vencer as tentações. Nós vemos isso em Jesus, e sabe com quem que Jesus contava? O silêncio, com a voz do Senhor, com a presença do nosso Deus. Talvez você esteja nesse deserto em que você diga: é deserto mesmo, viu? Porque ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém quer saber como eu estou. É silêncio. Mas é aí onde você aprende realmente a reconhecer a voz de Deus. Deserto é lugar de você ser forjado por Deus, de você tomar forma de crente. É lugar onde o Senhor prova o nosso coração. Quando você vê alguém no deserto glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, passando pela prova, como a gente diz, né? Tá passando pela prova e dando glória a Deus. Você olhar para aquela pessoa e parece que tá com tudo, e na verdade ela tá somente com o que muita gente acha que não é o suficiente. Ela não tem nada, mas ela tem a presença de Deus. Ela tem a presença de Deus. Ela tem a presença de Deus. Sabe, talvez hoje seja aquele dia de você lembrar de deserto que você passou e de entender quantas coisas você aprendeu neste deserto. Os benefícios para nós no deserto. As experiências lindas que nós vivemos de dependência, de sustento do Senhor no deserto. De contar somente com Ele. Porque no deserto a gente aprende isso, que Ele nos sustenta no meio do nada. Sabe? Aquela experiência que te faz em momentos de aflição, em que você não consegue contar com ninguém, que você não tem nenhum recurso, que você não recebe a mão estendida de ninguém. Você lembra que o Senhor te sustentou no deserto e que você pode contar com Ele para qualquer situação. Deserto, a gente tem prazer da presença de Deus. A gente desfruta da presença do Senhor. Talvez você nem esteja entendendo que é para você estar desfrutando. Como assim, mas eu vou desfrutar desse momento? Num deserto, é sim. Desfrutar da presença maravilhosa do Senhor. Desfrutar dos cuidados do Senhor. Desfrutar da ação sobrenatural sobre a sua vida. Se a gente tem prazer na presença de Deus, no deserto, pastor, quando a gente chega em um tempo de promessa, de cumprimento do Senhor, a gente tem prazer de reconhecer que a presença dele nos dá alegria em qualquer lugar. É assim. Não é só porque eu cheguei ali, não é
Davi não tinha o desfrutar, a alegria de servir ao Senhor só quando ele chegou no trono. Ele desfrutava da presença de Deus, do cuidado de Deus, e exaltava o nome do Senhor sem antes mesmo de chegar no trono. É aquela coisa que a gente diz: vou mudar de visão, tenho que mudar a minha visão. Aqui também é lugar de eu desfrutar da presença do Senhor. Aqueles momentos de você, sabe, estar num cantinho e ali você viver momentos lindos com Deus, de você ouvir Deus falar com você, de você entender o que é essa intimidade, esse relacionamento mais profundo, mais intenso com o Criador. Ontem eu estava na igreja e quando nós saímos, eu conversava com uma irmã e eu achei tão lindo, pastor. Ela disse: pastor Ângela, eu estou vivendo um momento tão lindo. Glória a Deus. Ela disse: eu estou tão feliz com o que eu estou vivendo. Ela participou do encontro com Deus, ela tem participado dos nossos encontros de mulheres, tem estado conosco, participando de dinâmicas, de reuniões, e ela está maravilhada. Ela disse: sabe quando você está feliz, não é pelo que você está ganhando, mas é pelo que você está oferecendo em Deus. A alegria dela de estar servindo ao Senhor, de já se sentir sendo capacitada para o reino de Deus, para servir, para estar na obra. E eu fiquei ali olhando para ela e dizendo: gente, que coisa linda. O primeiro amor, você está tão empolgado. Ei, deserto faz a gente ficar desse jeito, tão apaixonado por Jesus, naquela busca de obediência, de agradar a Deus, de só fazer o que agrada o Senhor. Deserto faz você, pastor, fazer as reflexões mais incríveis sobre a sua caminhada. Deserto é aquele momento em que você faz as mais lindas declarações de amor para o Senhor. Você consegue lembrar das coisas que você disse para Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, nos desertos que você já passou? Como que você reagia às situações? Você não vem do nada dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo, a tua presença me sustenta. Aleluia. Você não vê das coisas ainda acontecendo e você declarando: oh Deus, eu sei que tu és meu provedor, o Senhor tem me sustentado até aqui. Obrigado, Deus, olha só, não me deixa, Senhor, o que eu preciso é de ti. Você não se importando com as vozes do mundo, você não se importando com o que as pessoas falam, porque você está tão certo, tão convicto do que Deus faz, do que Deus é, que você só consegue agradecer, louvar ao Senhor. Aleluia. Ei, você está sendo preparado, você está sendo forjado para viver os sonhos de Deus para você. Aleluia. Então desfruta. Deserto é jornada, então desfruta também dessa jornada. Tem gente que vai dizer: mas o meu deserto está demorando. Ei, quem diz o tempo da gente estar preparado é quem está forjando a gente. É quem está trabalhando na gente, é quem está moldando a gente, é o oleiro que sabe. Então deixa, porque se você confia em Deus e você sabe que o trabalhar dele é perfeito, você entende também que o tempo dele é perfeito. A maravilha de passar pelo deserto é saber que no deserto o Senhor está com você. Aleluia. Te sustentando, te ajudando, te conduzindo, e o tempo todo trabalhando em você. Ah, como eu quero, Jesus. Ah, como a gente quer ser moldado pelo Senhor, agradar ao Senhor, fazer o que o Senhor quer. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não está sozinha. O Senhor está com você. O Deus dos vales, dos montes, o Deus que conduz o seu povo pelo deserto e que é o Todo-Poderoso, sustentador do seu povo em meio ao deserto. Deus te abençoe em Cristo nesse dia.